Então, na ação penal 502, 56, 76, 71, depoimento do senhor Márcio. Como pronuncia o sobrenome, senhor Márcio? Lefkovic. Esse é o primeiro W, é a som de F. Lefkovic. Certo. Senhor Márcio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor teria o direito ao silêncio, mas me foi informado que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso? Perfeito. Através desse acordo, o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e comprometeu a dizer apenas a verdade, é isso? Perfeito, sim. Essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor puxar o microfone mais próximo do senhor. Senhor Márcio, o senhor é casado com a senhora Ariana? Isso. O senhor trabalhava com o senhor Paulo Roberto Costa? Não. Depois que ele deixou a Petrobras, o senhor auxiliou o senhor Paulo nas atividades dele? Não. Contas no exterior, o senhor tinha conhecimento que o senhor Paulo tinha contas no exterior? Sim. Alguma dessas contas ele abriu utilizando o seu nome ou pediu para o senhor assinar documentos? Sim. Por quê? Qual foi o motivo, a explicação que ele deu para o senhor? Ele me pediu, um certo dia ele me pediu para abrir uma conta, para assinar por uma conta que ficaria para os meus filhos. E, enfim, aí eu não tinha muita ideia do que poderia isso, do que proveniente do que era, não tinha a mínima ideia do que fosse, e então eu aceitei. Em 2014, qual que era a sua atividade profissional? Eu sou formado em desenho industrial, e aí eu tenho uma empresa já há mais ou menos uns 12, 15 anos lá no Rio. Eu tenho uma loja em Ipanema de venda de mobiliário, móveis. Então o senhor não trabalhava não tinha nenhuma relação com o trabalho do senhor Paulo Roberto Costa? Não, zero. Essa ação penal especificamente diz respeito aos acontecimentos no dia 17 de março de 2014, foi quando teve aquela busca e apreensão na residência do senhor Paulo e no escritório dele. Constam aqui algumas filmagens. O senhor esteve no escritório dele nessa data? Sim. O senhor foi com a sua esposa? Fui com ela, exatamente. E o que sua esposa lhe disse para ir até o local? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui acordado por ela por volta de mais ou menos umas 6 da manhã, e aí ela me informou que havia polícia na casa dos pais dela. Então, para mim, assim, eu não tinha a mínima ideia do que poderia ser. Perguntei se ela queria alguma ajuda, se ela queria que eu fosse até lá. Ela falou, não, eu vou até lá, não se preocupe, vou lá ver verificar o que é. E então continuei minha rotina normal, enfim, arrumei meu filho, levei ele na escola, e isso por volta de já umas 8 horas da manhã. Depois de deixar ele na escola, liguei para ela perguntando se ela precisava de alguma ajuda, o que estava acontecendo, né? Queria saber o que estava acontecendo. Ela falou, dá uma passada aqui na casa deles e me pega. Passei de carro, peguei ela, e aí ela falou, vamos até o escritório. E aí, enfim, aí fomos juntos até o escritório. Mas fazer o que no escritório? Então, aí chegando no escritório, ela começou a pegar algumas coisas para retirar, não sei exatamente o que. E eu tenho uma sala comercial no mesmo edifício da sala deles. E essa sala estava em obra, estava fazendo uma obra. E aí, chegando lá, tinha algum material meu no escritório, orçamento, coisas da minha empresa. E aí, naquele momento, eu resolvi também retirar. Enfim, retirei. Ficou até filmado, filmaram eu descendo o elevador e com algumas sacolas. Consta aqui que o senhor subiu e desceu várias vezes com coisas? Eu acho que umas 2, 3 vezes eu devo ter subido e descido. Era muito documento, orçamento da minha empresa e tudo que ficava na minha sala estava pintando. Então deixei esse material lá provisoriamente, e aí eu resolvi retirar isso de lá. Que andar que fica esse seu... Qual que era a sala? Não, mas eu não fui na minha sala, eu fui, na verdade, esses documentos eles estavam na sala da Ariana,
provisoriamente. E aí... E a sala é sua ou alugada? Não, eu tenho uma sala minha no quarto andar. Propriedade do senhor? Propriedade minha, exatamente. E por que subiu e desceu várias vezes? Por que não fez uma viagem só? Não sei, não tem... Acho que não tem uma explicação, não sei porquê. Eu, na verdade, peguei 2 sacolas, descia, inclusive filmaram também eu colocando na mala do meu carro. Meu carro estava parado na frente do prédio. E eu acho que eu desci com meus documentos, subi, e depois peguei mais alguns, desci de novo. Consta no primeiro o senhor descendo com uma mochila preta e uma bolsa preta. Depois consta o senhor descendo com uma sacola branca. Eu não me recordo exatamente quantas vezes eu subi. Eu lembro que eu peguei material meu, que eram orçamentos, mas esse material eu coloquei ele no porta-malas do meu carro. Uhum. E depois houve, acho que no dia 20, houve uma busca e apreensão na minha casa. Uhum. E esse material, inclusive, foi apreendido depois. Ele estava na mala do meu carro ainda. Eu botei lá, continuou lá e depois foi apreendido. Eram papéis, documentos meus. O senhor encontrou a senhora Shane naquela data? No prédio? Sim. Uhum. E o senhor Humberto? Sim. Onde que o senhor encontrou eles? Olha, eu me recordo de ter encontrado eles na portaria do prédio. A gente se encontrou na portaria, conversamos. Não me recordo se a Shane foi até a sala também. E sobre o que conversaram? A gente querendo saber o que estava acontecendo, o que poderia ser. A Ariana queria ligar para advogado, para algum advogado conhecido para ajudar. Eles foram até o 9º andar? Humberto, com certeza não. A Shane, eu sinceramente não me recordo, mas eu acho que ela foi até a sala sim. Também tiraram materiais deles de lá? Não. Na verdade, assim, a Shane e o Humberto, eu acho que eles não... praticamente, quem frequentava lá o escritório era a Ariana, né? Uhum. Ela trabalhava com o pai e tudo. Eu acho que eu fui lá umas 2 vezes, e é muito pouco. Mas como tinha meu material lá, eu acabei retirando e indo lá com ela, por ser minha esposa e tudo. Mas o Humberto, acho que ele nem chegou a subir. Não sei, realmente, em relação ao Humberto, não sei. São essas questões. Tem alguma pergunta? Sim. Márcio, não ficou muito claro a mim por que você retirou esses objetos do escritório Costa Global? Os objetos eram meus, da minha empresa, orçamentos e papéis meus. Eu estava muito assustado, não sabia o que estava acontecendo. Então, achei que não deveria estar ali. Qualquer problema que tivesse com o Paulo, minhas coisas não têm relação com os negócios dele nenhum. Então eu achei que era por bem tirar. Eu não tive nenhum intuito de esconder alguma coisa, pegar alguma coisa. E a prova disso é que isso ficou no meu carro. Uhum. Então isso ficou lá. Mas o senhor sabia que a Polícia Federal ia até lá? Não, sinceramente eu não sabia. Eu não imaginava que iria até lá. Não, mas então eu não entendi, porque daí vai de encontro a informação que o senhor acabou de dizer que queria retirar para que não fosse encontrado junto com o resto das coisas. Não, eu imaginei que poderiam ir, mas eu não sabia que eles iriam lá. Então eu falei, eu estive no local, falei, tem material meu aqui. Eu não sei o que está acontecendo em relação à polícia estar na casa do Paulo. Mas eu não tinha informação, a Polícia Federal está vindo para o escritório, isso eu não sabia. Eu imaginei que eles pudessem ir até lá. Vamos reconstituir aqui. Houve a ligação para a Ariana. Perfeito. Ela comentou que a polícia estava na casa do Paulo Roberto. Perfeito. Aí o senhor perguntou se precisava ir lá, ela disse que iria sozinha. Isso. Perfeito. Posteriormente, por volta das 8 horas, ela liga e pede para o senhor buscá-la lá.
Isso, eu não lembro se ela me ligou, eu liguei para ela, deixei meu filho na escola, já eram 2 horas depois de ter acontecido. Por volta das 8. É. E aí ela não comentou com o senhor que estava indo no escritório para retirar objetos? Olha, sinceramente, eu não me recordo exatamente o que a gente conversou. Mas pode ser que sim, pode ser que ela tenha comentado, eu preciso retirar alguma coisa, porque ela tirou coisas de lá, né? Uhum. E possivelmente sim, possivelmente ela pode ter falado alguma coisa. Eu não me recordo exatamente, mas o que eu me recordo é que eu não fui lá com o intuito de retirar coisa. Quando eu cheguei lá e me deparei com alguns materiais meus que estavam lá, eu resolvi por bem e falei, olha, vou tirar isso daqui também. Então o senhor, pelo que eu estou entendendo, o senhor retirou para não correr o risco da polícia apreender. O senhor não tinha certeza, mas cogitava essa hipótese. Porque aquele material não deveria estar ali. Aquele material não era da empresa, não era do Paulo, eu não tenho relação nenhuma com ele. Eram coisas minhas pessoais. Certo, isso eu entendi. Mas foi essa a intenção? Qual? Desculpa. De retirar aqueles objetos para que, caso a polícia fosse até o local, ela não os encontrasse lá, os objetos? Sim. Sim, ok. Agora, só para a gente reconstruir aqui, que foram, como o juízo relatou, diversas viagens, né? Uma primeira viagem, 9h21, o senhor desce com uma mochila preta e uma bolsa preta na mão. Eu vou, se Vossa Excelência permitir, até mostrar. Mas já falou, né? Precisa mostrar para ele. Eu gostaria de saber os objetos, né? Depois tem uma sacola clara. Mas olha só, na verdade, quando o fato de ter ido lá para retirar... A minha preocupação não é que a polícia encontrar esse material que não poderia encontrar. O fato é que esse material era meu, ele não deveria estar naquele local. Eu não estava tirando material que eu estava... poderia... que a polícia poderia ter interesse nisso. Eu quis tirar... A minha intenção, naquele momento, foi retirar o material que era meu. Tudo bem, senhor Márcio, mas o que eu lhe questiono é sobre o porquê de retirar nesse momento. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor não acordou naquele dia? Era planejado o senhor retirar isso? Não era. Mas assim, eu fiquei assustado com o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Eu não tinha mínima, para mim, assim, não tinha a mínima ideia do que realmente a polícia estava fazendo lá. Uhum. Só uma figura, excelência, se for possível ele dizer o que tinha dentro dessa sacola branca. Sacola branca que o senhor desceu, que tinha dentro dela. Com certeza papéis. Botei papéis aqui dentro. Isso tudo foi apreendido pela Polícia Federal na mala do meu carro. Uhum. Esse material que eu retirei de lá. Ficou no porta-mala por alguns dias? Ficou lá, eu não retirei. Porque na verdade esse material era como se fosse um arquivo, orçamentos, algumas coisas minhas de trabalho, que eu preciso disso para trabalhar. Uhum. E estavam lá e, enfim. Perfeito. E ficaram na mala. Não deu tempo como foi 2 dias depois, não deu tempo de arrumar, Satisfeito. Obrigado. Certo. Defensor, tem perguntas? Daí pode alcançar no microfone, daí ou o senhor sentar aqui, doutor? Não, aquele daí, doutor. Aquele microfone. Excelência, qual a natureza do negócio do depoente? Interrogando. Em que consiste o seu trabalho comercial? Meu trabalho, eu tenho uma empresa de venda e projeto. A gente vende imobiliário e normalmente nossa venda é feita em cima de propostas. A gente monta esses orçamentos, monta a proposta e especifica produto e projetos. Sim. E esse material referia-se aos seus clientes? Exatamente. Havia neles orçamentos para projetos sobre projetos futuros a serem realizados? A gente tem muita proposta de orçamentos que são feitos e são trabalhados, porque a nossa venda não é venda de varejo, né? Então a gente monta muito projetos, orçamentos e às vezes depois de 2, 3, 6 meses a gente fecha o projeto. E essa documentação que lá estava, o senhor pegou, seria necessária ou até mesmo indispensável
para dar continuidade a essas consultas, projetos? Sim, sim, sem dúvida. Não, inclusive, depois eu tive até problema, porque, como foi apreendido pela polícia, eu fiquei sem alguns materiais, perdi algumas vendas, porque, enfim, foi apreendido, foi levado, eu não tive depois nem cópia disso. Certo. Obrigado. Certo. O senhor faz algumas ligações de aparelho celular quando o senhor está nesse elevador ou no prédio? Para quem que o senhor ligou? Liguei para um advogado amigo meu. Quem seria? Esse advogado é um criminalista, chama Ricardo Cid. É um advogado amigo meu de infância. E Só para ele ou mais alguém? só para ele. Que eu me recordo, só para ele. Qual que era o número de telefone que o senhor usava? O número do meu telefone? Isso. É o mesmo que eu uso até hoje. Qual seria? É 98756-5506. Então... É isso. Alguma coisa o senhor gostaria de dizer ainda?